Bem-vindo a mais uma aula do meu treinamento preparatório para o exame de certificação AB900 da Microsoft. Hoje eu quero te levar até a parte aqui de configurações e a gente começa a falar sobre configurações da organização. São configurações globais, são configurações universais, imaginando que o seu tenant de Microsoft 365 seja esse universo do qual eu estou comentando, né? Parta a partir dele. Então, vamos lá. Microsoft 365 Admin Center, admin.cloud.microsoft. Você precisa ter a role específica de administração, sua RBAC, Role Based Access Control. Já falamos bastante sobre isso. Voltaremos a falar quando formos iniciar o módulo aí exclusivo de gestão de identidades do Microsoft Entra ID, mas você sabe que tem que ter algum tipo de administração para acessar o 365 Admin Center do Microsoft 365 ou central de administração do Microsoft 365. O ideal é que para o tenant que você vai fazer os testes laboratórios, suas provas de conceito, que você seja o global admin, tenha full access, né, acesso total dentro do ambiente, para não sentir falta de nenhuma ferramenta, de nenhuma console, de nenhum menu aí. E no seu ambiente, se você for o principal administrador, o ideal é que você seja o global admin também, tá? No seu produção. Bom, Admin Center, configurações da organização. Pelo próprio nome, a gente já consegue entender ali, comparando, né, que são configurações que vai atingir toda a organização. Elas são mandatórias, tá? Elas são globais, ok? E iniciaremos hoje por dois menus aqui, tá? Por dois itens dessa console de configurações da organização, que é aplicativos e serviços de propriedade, do usuário e avaliações e compras self-service. Na verdade, os dois deveriam estar juntos, na minha opinião, mas a Microsoft separou ali, tá? O que o primeiro conjunto de configurações, porque são três nessa primeira opção aqui, quando a gente abrir, diz aqui em descrição: permita que os usuários acessem as avaliações, Office Store e Microsoft 365. Então ele já separa em duas categorias aqui, tá? Vamos com calma em cada uma delas, que é legal você entender do que se trata e para que serve. Escolha os usuários na organização, como eles podem acessar a Office Store, e eu já falo sobre o que vem a ser a Office Store, e cria as contas de avaliação do Microsoft 365, que é um outro cenário. Avaliação dos próprios produtos e serviços do Microsoft 365. As assinaturas, a caixa de correio do Exchange, a possibilidade de trabalhar com sites do SharePoint, a possibilidade de trabalhar com projetos do Planner, é isso que ele está dizendo, tá? Vamos começar pelo mais básico e mais fácil de explicar, inclusive, que é a Office Store, chamada ainda de Office Store. Ela começou com esse conceito porque era para Microsoft Office, né? Era para ter uma lojinha do Word, uma lojinha do Excel, PowerPoint, e ainda é assim, só que isso se expandiu para outras aplicações não Office, mais Microsoft 365 do que Office propriamente ditas, tá? Vamos pegar uma Office para você entender do que eu estou falando. Vamos pegar aqui o Microsoft Word, por exemplo, nosso querido editor de textos, processador de textos. Muito bem, eu vou abrir aqui um documento em branco, sem salvar, vai ficar randomicamente aqui na RAM, só para a gente ter a interface principal dele aberta aqui. Vocês vão ver que na Ribbon, na faixa de opções aqui em cima, na guia página inicial, no grupo de opções suplementos, e aí só tem uma ferramenta nesse grupo, que é a ferramenta suplementos de mesmo nome, o que ele faz? Ele abre esse pop-up aqui meio que penduradinho na ferramenta, né? Com algumas ferramentas que ele mostra que já foram implementadas. Por exemplo, Adobe Acrobat da Adobe, Adobe Creative Cloud. E aí abaixo você tem aqui um ver tudo e um gerenciar, a gente vai clicar em cada um deles, tá? Aqui embaixo nós temos os suplementos populares. Esses suplementos que estão aparecendo, esses outros add-ins, add-ons que a gente chama, complementos, suplementos, aplicativos da loja do Office Store, tá vendo? Vários nomes para falar da mesma coisa, tá? Então chame como quiser, como preferir. Esses aqui são aplicativos populares, porque as pessoas têm instalado.
as organizações têm utilizado, instalado, adicionado, né? Então eles aparecem como populares aqui. Mas para mim e para minha organização nesse momento não está instalado, é por isso que aparece como adicionar, tá? Então aqui tá vendo, ó, Autopilot, e são inclusive aplicativos terceiros, tá? Esses aplicativos, todos eles são terceiros aqui, pelo menos para o Microsoft Word aparece já os terceiros, tá? Olha lá, Mendeley City, DeepL para o Microsoft Word. Eu gosto muito desse tradutor aqui, ele é muito bacana, porque ele traz uma tradução mais humana ali, né? É completão. A maioria deles tem sua versão paga, para que você tenha uma conta no aplicativo terceiro e consiga utilizar todas as capacidades desse aplicativo terceiro conectado a aplicações da Microsoft, do Microsoft Office, como o Microsoft Office Word, tá? E aí você vai dando uma olhada. Ó, o Qbot aqui, que é muito legal, também gosto dele. Tá? Vai dando uma olhada, que são todos aplicativos que vão expandir as capacidades do Microsoft Word. O que o Word não entrega, esses aplicativos vão entregar. É para isso que existem os add-ons, os add-ins, para poder expandir as capacidades da aplicação ali que nativamente ela não tem no momento. Então, se eu clicar aqui em ver tudo, ele vai mostrar todas as aplicações que eu já instalei, tá vendo, ó? Do Adobe Acrobat Sign para assinatura digital juridicamente válida, o próprio Acrobat, que é o editor de PDFs da Adobe, Adobe Creative Cloud para Photoshop, né, os aplicativos mais criativos, PowerPoint, ele vai lá no PowerPoint, também tem algumas ações da Adobe Creative Cloud, olha lá, tem para Word e para PowerPoint, tá? Esse aqui é da Microsoft, que é o aplicativo de aprovações que ela desenvolveu, o famoso Approvals, né? Hoje traduzido para o português, aprovações, que é muito bacana. Acho que já tem vídeo dele no canal quando ele foi lançado. Ele já evoluiu bastante, fica de olho, inclusive, nas minhas redes sociais, no meu canal no YouTube, que vai ter atualização da demonstração do aprovações da Microsoft, tá? Tá vendo, ó, dicionário de língua portuguesa, o Language Tool, que é o corretor aí gramatical, o spell check que a gente fala, né? Que é o concorrente do Microsoft Editor. A Microsoft tem o dela própria, mas tem esse aqui que eu gosto bastante, eu costumo trabalhar com os dois muito bem. Tem o aplicativo da Wikipedia, que eu posso utilizar para poder definir questões dentro do texto. É tudo contextual. Como é o Microsoft Word, e o Microsoft Word produz documentos de texto, a gente tem essencialmente textos ali, no formato de texto puro, tabela, inserção de imagem, por aí vai. Você pode selecionar um texto, um trecho, uma palavra e pedir para pesquisar na Wikipedia por dentro do Microsoft Word, tá? A gente pode fazer inclusive um exemplo daqui a pouco. Então todos esses que vocês estão vendo, ó, DocuSign, uma outra solução parceira minha, tá? Para assinatura digital juridicamente válida, assim como a Adobe Sign. Esses aqui são os que eu instalei, que eu implementei dentro da minha organização Microsoft 365 para o meu Microsoft Word, tá? Aí, se a gente clicar aqui em gerenciar, ele vai abrir um ecrã muito maior, uma marketplace muito maior para aplicativos do Microsoft Word. Olha que bacana. Aqui, ó, estão todos os instalados. Aí vocês vão perceber que logo abaixo do último aplicativo mesmo, começa a vir aqui os agentes do Copilot. Os GPTs, né? Agente é um GPT especializado do Microsoft 365 Copilot. Também vai aparecer aqui. Olha que bacana. Inclusive os do Frontier, tá vendo? Ó? PowerPoint Agent, Excel Agent, Word Agent e por aí vai. E os GPTs que eu desenvolvi também, né? Lá no Copilot Studio começam a aparecer aqui. Porque aqui ele vai ampliar, ele vai falar, esses aplicativos, esses add-ons, esses add-ins, esses complementos, não existem só para o Microsoft Word, existem para outras aplicações do pacote Office, da suite Office, ou seja, para Excel, para PowerPoint e assim por diante, e existem para outras aplicações que não necessariamente está dentro do Office. O Outlook está. E tem aplicativo muito bacana para Outlook, que deixa o Outlook uma super ferramenta. Ele já é nativamente, né? Mas essas ferramentas existem para poder expandir as capacidades das ferramentas que já existem, expandir produtividade, rapidez, etc. Né? E para Microsoft Teams, que eu não preciso nem falar, o Teams hoje ele é o buraco negro das aplicações, de tanta aplicação que ele está conseguindo trabalhar dentro dele mesmo. Existem as aplicações que são exclusivas para Teams, né? Então vai ter só na Marketplace do Microsoft Teams. E cada vez mais as outras aplicações da plataforma Microsoft 365 também começam a ter a sua própria Marketplace para também expandir suas capacidades, ok? Então aqui
Olha só, você tem o retrator de aplicativos e justamente ó, aplicativos em destaque, somente agentes populares, tá vendo? Utilitários, categorias criados pela Microsoft ou terceiros, de produtividade, de gerenciamento de projetos e de outros setores também que você pode verificar ali, né? Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, no aplicativo. Você pode exibir os detalhes ou remover. Não vai mais utilizar o aplicativo, não quer que ele fique aparecendo ali? Remove sem problema nenhum, tá? Então, por exemplo, o aplicativo Dicionário Português do Brasil. Se a gente vier aqui, ó, em mais opções e exibir detalhes, ele vai abrir um outro pop-up aqui para poder exibir, ó, a visão geral. Olha aqui uma print dele, como é que ele funciona. Na verdade, ele carrega uma barra lateral direita, que é muito tradicional nas aplicações Office da Microsoft. Tá vendo, ó? Visão geral do que ele faz. Quem é o desenvolvedor, tá vendo? É a Stand S4 Limitada. Tá? Permissões que ele precisa e funciona onde? Funciona no Microsoft Word. Então aqui ele não deixa mentir que é um aplicativo para o Microsoft Word. Você vai encontrar aplicativos que funcionam para mais aplicações. Por exemplo, você vai encontrar aplicativo que funciona no Teams, no Outlook, ou no Teams, no Outlook em outra aplicação. Né? Tem aplicação que funciona em mais, né? Tem addon que funciona em mais aplicação. Já tem addon que é exclusivo, como esse aqui. Deixa eu dar uma ideia para você. Deixa eu colocar aqui texto, por exemplo. Vamos digitar aqui inteligência artificial. E aí, eu quero o significado da palavra inteligência, digamos. Qual é o tradicional? Vai na internet, digita num site de pesquisa e, dependendo do resultado, você vai vendo os dicionários. Vai no seu dicionário favorito online, lá nos seus favoritos, digita manualmente. Leva um tempinho. Vai no seu dicionário, por exemplo, eu tenho aqui o Michaelis Língua Portuguesa instalado aqui para o Windows. Olha lá, um dicionário instalado, né, um aplicativo de Windows. Se você estiver no Mac, o aplicativo do dicionário no seu Mac, tá? Digita aqui, mas até aí eu vou ter que digitar de novo. Tive que sair do Word e ir para outro aplicativo. Abrir, pesquisar, dar 2 cliques, inserir no campo de inserção, começar a digitar. Ok, olha lá. E deu o resultado aqui. Ou eu vou para o meu físico, meu dicionário físico. Tudo leva mais tempo, né? Se eu já estou no meu texto aqui no Word, eu seleciono, venho aqui em suplementos, seleciono meu suplemento, meu addon de dicionário, e ele dá o significado da palavra para mim na barra lateral direita, como estava lá na exibição, na explicação do aplicativo. Olha lá. Substantivo, capacidade mental de raciocinar, planejar, resolver. Tá? Pessoa inteligente. E a etimologia da palavra, né, ele traz essa origem da palavra, né, a etimologia, do latim intelligentia, tá? Ok, então nós temos aqui vários aplicativos para o Microsoft Word. Quer ver uma coisa? Vamos colocar aqui. Eu escrevi Albert Einstein no texto, por acaso é só isso que eu escrevi, mas pode estar em qualquer lugar aí, num texto grande aí de várias páginas. Você seleciona a palavra, vamos chamar aqui o aplicativo, o addon da Wikipedia. E aí você seleciona. Você está lá no texto, seleciona a palavra e chama o aplicativo. Olha só que legal. Automaticamente, o aplicativo da Wikipedia já vai buscar aqui, ó, na sua base, tá vendo, ó? Foi um físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral. Ele já traz produtividade pura, porque você não sai da onde você está construindo o seu texto, da onde você está construindo ali o seu conteúdo. E já tem a explicação, a fonte, ou via Wikipedia, ou via dicionário, que traz etimologia, né? Muito legal. E ele vai colocando as aplicações aqui conforme você vai utilizando. Bem legal essa organização também, eu acho bem prático, tá? Muito bem. Então aqui eu expliquei a Office Store, ainda chamada de Office Store, tá? E aí você vai abrir o Excel, você vai ter os aplicativos para Excel, né? Os addons para Excel, os addons para PowerPoint, são muitos mesmo, tá? Eu recomendo você, se você é um usuário que está assistindo, né? Além de ser um administrador de TI, também é um usuário que faça, e se você é apenas administrador, recomendo que você instrua os seus usuários para utilizarem isso e eles aumentarem as produtividades deles, tá? Justamente porque dentro do próprio Office você tem ali um hall de ferramentas muito bacana que vai te economizar tempo e clique. Isso vai aumentar a produtividade do teu usuário para fazer o que ele precisa, tá? Expandir as capacidades do Office, como eu comentei com você. Maravilha. Então, se você habilitar essa opção aqui no painel administrador, em configurações da organização, lá dentro de configurações, você vai permitir que haja o botão suplementos e aí
toda aquela capacidade daquela marketplace para Office, tá? Se você não selecionar, aí você corta essa possibilidade. Ninguém pode ter add-on dentro do Office através dos suplementos da marketplace do Office, tá bom? A segunda opção aqui é iniciando avaliações em nome da sua organização. Vamos ler porque é pouco texto e é importante. Permite que o usuário e é a definição da Microsoft. Então você, como administrador, você precisa ler, tá? Permitir que os usuários iniciem avaliações em nome da sua organização. Permite que pessoas em sua organização iniciem assinaturas de avaliação, é trial, tá? Para que aplicativos e serviços que dão suporte a avaliações. Os administradores gerenciam licenças para essas avaliações da mesma maneira que outras licenças em sua organização, que tenham partido de uma ação do administrador. O que é o convencional? O que ele está falando aqui nesse primeiro trecho que eu li? Que geralmente, quando o administrador ou o conjunto de administradores da empresa, né, que administra ali o Microsoft 365, sentem a necessidade do seu usuário, dos seus usuários, dos seus conjuntos de usuários usarem determinada aplicação, serviço, eles mesmos vão ter essa informação, porque o usuário levantou essa necessidade, o usuário está reportando, está reclamando, está jogando a necessidade, você como TI vai acatar, vai identificar isso, vai colocar no colo a dor do usuário e vai fazer o seu trabalho de TI, que é pesquisar uma aplicação que atenda aos seus usuários ali, um serviço que atenda aos seus usuários. Provavelmente foi assim que você chegou ao Microsoft 365 como um todo, né? Como plataforma, oferecendo a caixa do Exchange como solução de correio, os documentos hospedados em OneDrive for Business e em SharePoint como solução de hospedagem de arquivos, o Microsoft Teams como solução de reunião online, comunicações unificadas, né? Para os seus colaboradores. Ok. E quando você gera um trial dentro do seu ambiente de Microsoft 365, é justamente para você mesmo, enquanto TI, junto aos seus colegas TI, testarem a viabilidade técnica e, junto aos seus usuários, testarem a usabilidade. A viabilidade da usabilidade, que é o usuário na ponta mesmo, se vai servir ou não, né? Todo teste é assim. Você, enquanto TI, tem uma boa noção do que é um ERP, como funciona, um CRM, mas é o usuário que está na linha de frente, é o usuário que está ali na área comercial, com as dores da área comercial, né? Precisando prospectar, precisando tratar os leads, os prospects, os clientes em potencial, as oportunidades de venda, que são os negócios, os deals, né? É ele que sabe as dores específicas do departamento. E é ele que vai falar para você: olha, TI, você me deu esse sistema aqui, ó, a gente está testando junto, não gostei não atende esse cenário, não atende essa e essa dor, né? Ou o contrário, caramba, TI, você me trouxe aqui uma solução de CRM que é perfeita, nem sabia que ela existia, ela está atendendo tudo e mais um pouco. É aí que você, TI, junto ao seu usuário final, vai identificar, através desses testes, né, esse ambiente de trial, se aquela solução serve ou não para o colaborador, para o departamento, para a dor específica que nasceu ali dentro da organização, né, e vai adotar ou não. É o momento de subscrição. Sair do trial, ou porque já identificou que atende, já quer logo pagar e começar a assinatura, ou porque venceu o trial, né? Os trials têm um período de teste ali, né? 15 dias, 30 dias, alguns dão até mais, né? E aí finalizou, você tem que tomar a decisão. Não vou querer, testei, mas não vou comprar, ou vou querer. Aí precisa assinar, porque senão começa a ser desprovisionado os ambientes, as estruturas, os dados que foram gerados no trial ali, no teste ali, tá? Então isso é importante, né? Tá junto com o seu usuário sempre para ter esse feeling, né? Junto ao seu usuário. Seu feeling é mais técnico, do usuário é mais de usabilidade. Então aqui, ó, fez um trial. Como é que se faz um trial? Quando os usuários reportam, né, fazem o TI sentir, descobrir que tem essas dores que precisam ser resolvidas, o TI vai lá, faz uma pesquisa e fala: vamos testar esse conjunto de ferramentas e soluções aqui, ver qual que atende melhor, mas é o TI que vai gerar o trial, é o TI que vai lá fazer o processo de gerar o ambiente de testes. E aí, uma vez gerado, pré-configurado, vai chamar os usuários: ó, vem cá, o link é esse aqui, vamos lá começar a testar, clica aqui, a interface é essa, vamos fazer um treinamentozinho prévio antes, durante, depois que já colocou os dados lá no aplicativo que você quer utilizar, na solução que você quer utilizar. Percebeu que é o TI que toma geralmente essa iniciativa? Esta opção que vocês estão vendo aqui, ela justamente serve para o contrário.
Ó lá, esta opçãozinha que vocês estão vendo aqui, ela vai servir justamente para que o próprio usuário solicite. Porque tem usuário que obedece à cartilha, esse seria o ideal, né? Que não dá trabalho para o TI, porque ele não gosta de fuçar, ele não gosta de clicar naquilo que ele não sabe o que é, porque ele não é tão curioso, ele só faz o que foi permitido, o que foi ensinado. Ele não faz nada diferente. Tá, tem dois lados aí. Ele é um usuário que deixa de dar muito trabalho para o TI, porque o usuário curioso é aquele que dá trabalho para o TI, que clica onde não pediram para clicar, sente coceira e vai lá e aciona aquela ferramentazinha, aquele botãozinho que ninguém falou que era para usar, nem explicou o que era, mas também não falou o que era. Ele vai lá e aperta, é ali que bum, explode a empresa, né? Então ele dá um trabalho para o TI nesse sentido, mas se o TI ele estrutura todos os serviços, todos os acessos, todos os softwares, todos os sistemas, de forma que o usuário tenha essa capacidade de testar alguma coisa que não é do dia a dia, do workflow dele, do workload dele, mas ele foi ali e acabou descobrindo que se ele acessar aquela opção, ele vai ter mais uma possibilidade de trabalhar com mais produtividade, e aí ele fala, rapaz, gostei disso aqui, hein? Meu chefe, minha administração, meu TI não tinha me ensinado a utilizar isso aqui. Mas eu, como um super usuário, um power user, né? Que nada. Eu, como na verdade, curioso, né? Demais, curiosa demais. Fui lá, fucei, entendi, me serviu, agora eu fiquei com vontade de utilizar. Isso acontece muito, né? E aí esse usuário, essa usuária, esse super usuário, essa super usuária, vai reportar para o TI. Ei, TI, vem cá. Aquele botãozinho lá, você não me falou o que que era, mas ele aparece lá. Acabei clicando, tá? Como não explodiu a empresa, eu descobri o que que era. Ó, ele faz isso aqui, aquilo outro, e caramba, eu preciso disso. Aí ele vai reportar essa necessidade para o TI. Às vezes, né, o TI fala, pô, isso vai gerar mais um custo. Mas ok, se esse custo que vai gerar através desse add-on, dessa nova aplicação, desse novo serviço, aquilo que o usuário descobriu e sentiu que vai funcionar para ele, vai gerar um custo inicial para poder habilitar aquele lado premium da ferramenta, né, aquela capacidade a mais ou aquela nova ferramenta que ele descobriu ali, vai gerar um custo inicial, mas depois rapidamente vai trazer retorno de investimento, é o famoso ROI, né? Retorno de investimento, por que não? Então ele vai reportar para o TI vai analisar junto à administração, vai ver se tem budget, se pode, né? Vai fazer ali a análise da viabilidade técnica e vai liberar essa ferramenta para ele. É isso que acontece aqui, tá vendo? E aí o próprio Microsoft 365, porque a quantidade de soluções, de serviços, de aplicativos é muito grande dentro do Microsoft 365. Então hoje é tão grande essa quantidade de aplicações de serviços que o próprio usuário começa a ter uma vida de Microsoft 365 e encontrar coisas que nem está habilitado para ele ainda, né? E ele pode solicitar para o TI. Só que é aqui que você permite ou não que ele tenha esta ação, que ele descubra e que ele solicite, tá? Olha lá, permitir que usuários iniciem avaliações em nome da organização. Você vai estar entregando para o usuário a possibilidade dele fazer um trial ele mesmo e sem a necessidade de ter uma aprovação prévia do TI. Ele já vai clicar e vai fazer, tá? Ok, eu sei como funciona a cabeça do TI, e nesse momento você deve estar preocupado. Nossa, mas vai gerar custo. Depois que ele testar, ele não vai saber que ele tem que ter a ação de abandonar, não ficar depois do teste se não gostou, ou ficar, e se ele deixar virar o dia de limite de trial, a empresa vai ter que pagar. Não, fique despreocupado. Esta opção aqui ele só testa e ponto final, tá? Ele vai poder fazer o trial com as capacidades de entrega do trial e ao final do trial, se não tiver uma ação específica, explícita do TI, da administração, dos administradores de ambiente de Microsoft 365 para assinar, para comprar, para transformar em uma subscrição paga, não vai gerar nenhum custo para a empresa. Então você pode habilitar e deixar o pessoal testar. Porque muitas vezes vai inclusive te liberar enquanto TI de estar ali tentando entender o que é legal para o teu colaborador, chamar, ei colaborador, eu acho que isso aqui que a Microsoft lançou, que é uma ferramenta premium, vai servir muito para você, hein? Vou colocar um cenário clássico aqui. Você é TI de uma organização de construção, né, que faz aí construções. Então você tem engenheiros, né, você tem todo esse pessoal. Você tem gerentes de projeto, muito provavelmente, né, dependendo da configuração dessa organização, se ela é grande, pequena, média, você vai ter ali os gerentes de projeto, para os projetos da construtora.
Legal. Então, digamos que a princípio você está liberando aí, você está habilitando para esses usuários que são gerentes de projeto, o Microsoft Planner tradicional. Quando eu falo tradicional, é o tradicionalzão mesmo, aquele que vem nas licenças de Microsoft 365, Business Basic, Standard, Premium, E3, E5, o Planner, Planner base, tá? E aí, a gente sabe, é claro, que para um gerente de projetos, dependendo da complexidade do projeto, tamanho de projeto, quantidade de projeto, o Planner rápido passa a não ser o suficiente. Você tem que ir para um Planner Premium. Então você tem que habilitar a camada Premium do Planner para ele virar quase um Project, porque hoje o Planner Premium é o antigo Project for the Web. E aí sim a gente sabe que habilita várias ferramentas que são muito necessárias para projetos mais complexos, mais completos, tá? Como, por exemplo, o gráfico de Gantt, a timeline, tá? O acompanhamento, por exemplo, dos gráficos, dos reports mais avançados, ok? E dentre outros recursos, né? Linha de base, marcos e assim por diante. Quem é gerente de projetos aí ou conhece, né, do mundo da gestão de projetos sabe do que eu estou falando. Aí você tem que subir a licença desse usuário. Na verdade, você contrata uma licença de complemento, de add-on. Aí agora eu estou falando de licença de add-on, tá? E não só da aplicação de add-on, a licença de add-on que vai dar direito a um planner bem mais parrudo, você vai poder criar planos mais parrudos. Mas eu dei só um exemplo, tá? São várias situações aí que você encontra essa questão. Então, nesses casos, é você, TI, que tem que descobrir isso na sua cabeça, na sua vivência. Você tem que olhar para a sua organização ali e falar: caramba, tem alguns gerentes de projeto aqui que estão usando o Planner, só que eles estão super engessados. Poxa, eu como TI, eu sei que tem o Planner Premium, então eu vou lá bater no ombro ali dos meus gerentes de projeto e falar: gente, o que vocês acham da gente pedir para a administração da empresa? Claro, vai envolver administração, financeiro, comercial, não é o TI que resolve tudo, né? É que às vezes, dependendo da configuração da alta cúpula da administração geral, o TI também é o financeiro, também é o administrador, mas às vezes são pessoas segregadas, separadas, pulverizadas e departamentos também, né? Então você tem que solicitar essas aprovações todas aí. Gerentes de projeto, vem cá, olha. Vocês sabem que tem aí o Planner Premium, né? Ele vai habilitar uma série de recursos mais avançados, mais completos para os projetos de vocês. Isso vai ser muito fundamental para poder vocês crescerem, os projetos crescerem e depois a gente ter retorno de investimento, né? Que vocês acham da gente habilitar? Bom, aí, tá vendo que é o TI que está ali envolvido? Com o usuário final, com o gerente de projetos, aí vai no financeiro, apresenta, na administração apresenta, comprova, né? Ó, eles vão precisar, mas depois vai ter retorno de investimento, é muito essencial para eles. Hoje eles estão travados, e aí a administração analisa, o financeiro também libera ou não, liberando aí que você vai fazer o trial, né? Que é tecnicamente ir lá fazer o trial, habilitar as licenças, fazer ali a atribuição das licenças e aí eles passam a utilizar as ferramentas premium. Esse é o passo a passo natural. Mas agora, com esta opção que eu mostrei para vocês, isso pode inverter. O tempo que eu levei para toda essa descoberta, insight, preocupação, acionamento, proposta, apresentação, espera de análise, de aprovação, liberação de fato, geração do trial, atribuição das licenças, e aí sim o pessoal começar a utilizar, parece que não, né? Mas é um processo aí. Você pode cortar metade desse processo enquanto TI, otimizar o seu tempo de TI e deixar a cargo do próprio usuário, ele mesmo, inteligentemente, descobrir, falar: opa, isso aqui é bem legal para mim, vou clicar, vou testar, ó, TI tá lá, fazendo outras coisas. Caramba, gostei. E aí sim, validou vários passos aqui, só o gerente de projetos mesmo, né, o conjunto de gerente de projetos. Quando ele viu que aquilo ali é necessário para ele, aí ele vai comunicar com quem precisa comunicar. Ou direto com o financeiro, se ele tem uma preocupação mais financeira, ou com o TI. Gente, vem cá. Descobri um negócio aqui, fiz um teste aqui, a gente precisa de Planner Premium, né? E aí é só o finalzinho do processo que você vai estar ali para gerar o trial para ele, para autorizar na verdade, porque o trial, até o trial mesmo ele já fez, né? É só para virar compra, virar assinatura paga, virar subscrição, né? Que precisa de um administrador, aí sim precisa de um administrador, tá? Então esta é a segunda opção aqui, dá para habilitar. Bem legal, tá? Licenças, né? Terceira parte aqui agora da nossa aula. Licenças de reivindicação automática.
para quem não conhece, se confunde muito com a parte de avaliação. Avaliação é trial, é teste, é demo, é POC, prova de conceito, né? São sinônimos para gente explicar uma mesma questão. A de baixo é reivindicação. Ora, a gente só reivindica aquilo que a gente tem direito. Eu não posso reivindicar aquilo que eu não tenho direito. Então, o que é já ter direito aqui? Vamos tentar entender? Quando que eu já tenho direito a usar uma aplicação dentro de um ambiente, de uma plataforma como essa aqui, que é o Microsoft 365, eu enquanto usuário final, uma aplicação que já exista, quando já existe a licença, porque se eu não tenho a licença comprada, adquirida, eu não tenho o que reivindicar, certo? Agora, se a empresa já tem a licença adquirida, só que ela está lá, está solta, não está atribuída a um usuário, e você está ali precisando dela, você sabe que precisa dela, então você vai reivindicar. Ei, administração, ei, TI, eu estou precisando daquela licença de Power BI ali que vocês têm, que vocês compraram, Power BI Pro, porque eu tenho uma necessidade enorme de conectar nas bases dos nossos sistemas aqui, estou justificando, tá? De conectar nas bases dos nossos sistemas diversos aqui, fazer uma plotagem, fazer uma extração, fazer ali um ETL, uma modelagem, uma mineração de dados e depois gerar relatórios, dashboards, e aí sim a gente criar e desenvolver os nossos indicadores de desempenho, que vai servir muito para levantar os dados que a gente precisa para tomar decisão assertiva. Nossa, já justifiquei tudinho aqui, né? Se fosse real, meu chefe já teria liberado aqui. Tô brincando. Mas é uma simulação de uma solicitação de algo que a empresa já sabe que existe. Só que aqui é bastante interessante, porque aqui vai funcionar da seguinte forma. Como é que o usuário final ele vai saber que tem uma licença lá de um negócio chamado Power BI Pro, Power BI Professional, que vai atender justamente a necessidade que ele precisa. Muitas vezes usuário é usuário, não é TI. Então, a parte técnica, a parte de conhecimento do que tem em back-end, em background, em que tem das licenças, ele não sabe muitas vezes. Vai de empresa para empresa. Se a tua empresa está muito madura no Microsoft 365, ele vai saber o que é Exchange, o que é SharePoint, o que é Teams, o que é uma biblioteca de documentos, enfim, ou informações de nível técnico até maior, o usuário final seu. Já tem empresa que adotou o 365, migrou os e-mails e os documentos, deixou os usuários trabalhando, mas eles não sabem o que é um Exchange, eles não sabem o que é um Microsoft Exchange. Eles sabem que eles têm o e-mail profissional deles lá, nome.sobrenome, @dominiodaempresa.com.br, isso que eles sabem. Não é tão madura a empresa, não sabe, não tem essa vivência com soluções Microsoft, né? Agora, a gente quer ter isso, sim, é obrigação nossa saber tudo certinho. Tá? E bem completo. Nesse sentido, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós temos um usuário ali, um usuário gestor, um usuário de área, um analista, não necessariamente um data analyst, né? Um analista de dados que já trabalha exclusivamente mesmo com ferramentas de BI, como Power BI, ClickView, Tableau e outras de mercado. Não. Pode ser, porque você pode ter um analista de dados contratado só para trabalhar com análise dentro de ambiente, para ser o analista de dados do ambiente, mas você pode não ter o budget, né? Ou enfim, não contratar algo, não comporta hoje eu contratar um profissional desse. Eu vou pegar aqui o meu gestor de área, meu gestor do comercial, e vou capacitá-lo minimamente possível para conseguir fazer BI. Dentro do que ele precisa de levantamento de dados para o departamento dele comercial. Levantar os indicadores do departamento comercial. Por que não? E recomendo muito você começar assim. O custo é menor, né? A curva de aprendizado é menor, você treina só para poder executar aquele trabalho no conjunto de dados que ele precisa. Estou falando de um gestor da área comercial, por exemplo. Um gerente comercial, um analista da área comercial, por exemplo. E aí, muitas vezes, esse profissional, por não ser técnico, ele não vai nem entender, pelo menos a um primeiro momento ali, o que é o Microsoft Power BI, o que são ferramentas de Business Intelligence, de inteligência de negócios. Ele ainda não sabe, ele está entrando, ele está se tornando gerente, está entrando no departamento. E nesse caso, mesmo que ele veja em algum lugar ou saiba, alguém fale para ele, nossa empresa tem uma licença solta lá de Microsoft Power BI Pro. E aí? É de comer, é de beber, é doce, é salgado? Ele ainda não sabe tecnicamente sobre o produto em si, mas ele tem a necessidade, ele só não tem o conhecimento necessário para casar uma coisa com a outra, tá? Aí é que tá. Se esse colaborador ele já tem esse conhecimento,
porventura, e ele ficou sabendo que tem uma licença solta de Power BI Pro lá, contratada, esperando ser atribuída, ele pode fazer essa solicitação direta ao TI. Falar, ei, TI, fiquei sabendo que tem uma licença solta de Power BI Pro, justamente do que eu estou precisando. Hoje eu não tenho licença de Power BI Pro. E vai dar aquela choradinha, né? Para o meu departamento comercial, nossa, é essencial, eu preciso para levantar os indicadores de venda, saber as lojas que estão vendendo mais, o produto que está saindo mais, etc, etc. Mas não é esse o cenário que a gente mais encontra, principalmente para, como eu falei para vocês, para novos colaboradores que estão emergindo aí para essas áreas de gerência, né? Ainda estão aprendendo muito conceitual e muito ferramental. É nesse momento, agora chega a explicação dessa terceira parte aqui, tá? Deixa eu até fazer o seguinte, ó, é essa terceira parte aqui. Então é nesse momento que o sistêmico vai acabar ajudando a gente. Porque olha só, através de uma necessidade de acessar uma dashboard é um conjunto de gráficos e relatórios lá no Microsoft Power BI, tá? É o produto final, um dos produtos finais do Power BI. Ele vai clicar num link que vai ser necessário ele ter o Power BI Pro, né? Eu consigo exibir relatórios que alguém fez no Power BI Pro e compartilhou comigo sem ter a licença de Power BI Pro? Consigo, eu uso uma licença ali, casquinha de Power BI Free, para visualizar. Mas para poder fazer o processo de ETL, Extract, Transform and Loading, tem coisa que é em inglês mesmo, né? Conectar nas bases, extrair para uma base de dados, um data warehouse, né? Uma plotagem, e depois fazer o meu trabalho de conexão das tabelas fato, tabelas de dimensão, mineração, modelagem de dados, e aí sim montar os relatórios e por fim as dashboards, e publicar o meu produto final, que é a dashboard, eu preciso ter o Power BI Pro. Quem faz isso é o Pro, tá? Aí esse profissional vai travar. Na hora que ele tentar conectar, vai conseguir com Power BI Desktop. Na hora que ele conseguir precisar fazer o Data Warehouse dele, ele vai conseguir, mas só vai conseguir salvar o arquivo local, o PBX, esqueci agora a extensão, PIBX, alguma coisa do tipo, né? Não vai conseguir publicar no servidor de Power BI, no portal, e deixar lá todas as dashboards prontas, para embedar, por exemplo, em sites, apresentações PowerPoint, ou em páginas SharePoint. Isso só consegue fazer quem tem licença de Power BI Pro. Aí ele vai descobrir a limitação e aí ele vai falar com você. Só que aí, nesse caso, se tem essa opção habilitada, o que vai acontecer é que ele vai fazer aqui, ó, a declaração, porque existe uma licença solta lá, não atribuída, esperando, comprada, a empresa já está pagando por ela, só que ela está lá, dentro do pacote, dentro da caixinha lá, não passaram, não tiraram o envelope, não abriram o produto. Aí, o próprio sistema vai falar o seguinte, olha só, que óbvio, né? Mas que legal isso. Existe um usuário nesse momento que detectou uma limitação no Power BI Free e está querendo Power BI Pro. Deixa eu ver as licenças. Tem uma licença de Power BI solta. Acabou. Ele já vai atribuir naquele momento para o usuário. Vai falar assim, você não tem o processo, a visão do usuário, a telinha desse usuário vai ser o seguinte, olha, você chegou ao limite aqui da ferramenta Power BI Free, mas é o seguinte, nós detectamos, isso é o 365 falando para ele no formato de telinha, de botões, etc, de wizard ali, né? É o seguinte, nós temos uma licença aqui na organização e a sua administração, isso é o 365 falando com o usuário, o seu TI, a sua administração, tem uma configuração aqui que quando isso acontece, a gente atribui a licença automaticamente. Vamos lá? Quer ser Power BI Pro a partir de agora? Dá um clique aí e vai já ter essa atribuição automática. Se você for depois nesse usuário, você enquanto administrador de TI, você vai ver que lá no usuário vai ter a licença de Microsoft 365, as outras e uma de Power BI Pro que estava livre. Então, 3 coisas precisam acontecer aqui para esse terceiro cenário também ser otimizado para você, para o usuário e para a organização. O usuário precisando sair da versão que está engessada, geralmente é a Free, é a experimental, é a básica, e ir para Premium, para Pro, tá? Primeira coisa que precisa acontecer. Segunda coisa, ter uma licença disponível daquela licença que ele está precisando e precisa fazer a conversão, o upgrade. E terceira coisa que precisa acontecer, isso aqui precisa estar habilitado. Se não tiver esses 3 requisitos, esse processo automatizado não acontece, tá bem? Então isso é importante falar para vocês. Bem, essa opção agora a gente vai fechar, porque sanamos todas elas, né? Passamos por todas elas. Agora a gente vem para essa outra aqui, ó, tá? Que é a de self-service. Como é esse self-service de compra? Ó, aqui é outra coisa, tá? Aqui já é compra de autoatendimento. Self-service porque é autoatendimento, tá? Que é o seguinte,
toma um cuidado bem importante de habilitar as aplicações, que aqui, na verdade, ele habilita não para tudo e para todos, como a gente viu nas telas anteriores, que é global. Ou habilita ou desabilita. Ou checkbox ou sem checkbox. Não, aqui ele tem uma granularidade um pouco maior, porque aqui ele vai começar a olhar para a aplicação. Olha só, por exemplo, Dynamics 365 Marketing, tá? Da plataforma de Business Solutions da Microsoft. Você tem o tal do permitir para versões de avaliação apenas, ou não permitir. Permitir o quê? A compra e no cartão de crédito do usuário, da pessoa física, do CLT. Toma cuidado, tá? Eu já falo já isso aqui, porque aqui a Microsoft ela tem essa possibilidade, vocês estão vendo aqui. Mas aqui pode gerar muitas questões jurídicas para a empresa, tá? Eu, em um primeiro momento, desabilitaria para todas as aplicações a possibilidade de um funcionário, de um colaborador, usar o seu próprio cartão de crédito de funcionário, de pessoa física, de CLT, de persona, para poder comprar, pagar, assinar e ter o custo no seu cartão de crédito pessoal de uma solução que é empresarial. Olha só de ler já dá um monte de frio na barriga, né? Pois é, a Microsoft permite que isso aconteça hoje, tá? Mas eu desligaria tudo, entenderia qual é o perfil da minha empresa, se é problemática nesse sentido ou não, se bem que a gente sempre descobre o problema, ele sempre explode no nosso colo, na empresa, quando, né, é sempre de surpresa. Você nunca vai você nunca vai achar, pensar que aquele colaborador que está. Nossa, hoje eu estou errando os L's e os L's e R's. Tá vendo? Estou confundindo, perdão. Você nunca vai desconfiar que um colaborador que está ali trabalhando há tanto tempo, direitinho, nunca fez coisa errada, né? Vou colocar os clássicos aqui. Nunca roubou nada de ninguém, nunca bateu em ninguém, pelo amor de Deus, né? Tá ali batendo meta, é uma pessoa comprometida. Você nunca vai desconfiar que é aquela pessoa que vai dar um problema jurídico no sentido de, deixa eu colocar uma situação. E olha, eu não estou inventando nem problematizando não, tá? Nesses casos aqui, são casos que já aconteceram, que são mais comuns. Por exemplo, eu vou levantar uma situação aqui, tá? Colaborador descobriu, porque está permitido, que o Dynamics 365 Marketing, da empresa dele, ele pode, o TI não quis, a empresa não quis custear. Ele tentou várias vezes, né? Digamos que seja uma pessoa do departamento comercial, do departamento de marketing. Ei, chefe, ei, TI, olha, tem o Dynamics 365 Marketing. Poxa, gostaria tanto de usar. Se vocês conseguissem aí adquirir uma licença e atribuir para mim, nossa, o nosso departamento de marketing deslancharia. Aí você comprova com várias formas, né? Você é usuário do marketing e ainda assim a empresa nega, fala, não, nesse momento a gente não tem budget, não dá, não é essencial, enfim, teve uma negativa ali. E você quer, e você sabe que você precisa, né? Você é usuário e aquele usuário sabe que depois de um tempo vai ter um ROI legal, vai cobrir um investimento, vai começar a gerar receita. O que ele faz? Se isso aqui tiver habilitado para o aplicativo que ele quer, no permitir aqui, o meu tá tudo porque é ambiente de laboratório, aqui não tem problema. Ele vai poder passar o cartão de crédito dele, de pessoa física, tá? E vai poder assinar. E vai chegar a fatura para ele pagar. E ele tem que pagar, porque o cartão de crédito é dele. Cria uma subscrição, um modelo de pagamento apartado aqui, para uma licença que é corporativa. Mas olha, muito cuidado aqui, tá? Porque são coisas que, inclusive, é até difícil de explicar como é que a Microsoft habilitou, né? Porque, veja, é da empresa. Os dados são empresariais, ele está tendo custo. Se o colaborador, ao ser desligado, por exemplo, ou se pedir as contas, depois no final das contas ele fala, olha, eu quero ressarcimento de todos os meses que eu paguei o Dynamics 365 Marketing. Aí ele pode mentir e falar o seguinte, porque a empresa me obrigou a pagar, ela não quis pagar do bolso dela. Aí você vai notar que aquele cara que era bonzinho, batia as metas, não é tão legal assim. Aquela moça, né? Porque justamente a gente sabe, ser humano é ser humano, esses problemas acontecem, né? Questão de idoneidade é muito complicado, então pode acontecer. Ele fala, olha, a empresa me obrigou a pagar do meu próprio dinheiro, do meu cartão de crédito. Eles não quiseram licenciar pelo caixa da empresa, eu precisava para desenvolver meu trabalho, tá aqui, agora eu quero ressarcimento. E aí?
né? Aí você vai ter o custo do ressarcimento, quantos meses ele pagou, ele vai querer tudo de volta, ele vai querer inclusive junto da rescisão lá, né? E aí, mas aí se você não pagar, você fala, não, isso é injusto, você usou a opção de você pagar do seu próprio bolso, não foi a gente não que te obrigou, a gente inclusive falou que não era para você comprar, né? Então quer dizer, depois que ele assina enquanto usuário, o TI consegue ver lá. Não é que ele vai fazer isso aqui, ninguém vai ver que ele assinou por ele mesmo, o TI vai ver. Só que o TI vai ver que tem dois modelos de cobrança, o tradicional da empresa e o modelo de cobrança separado lá, o TI vai descobrir, opa, o usuário de marketing assinou lá na opção de self-service, né? Aí, inclusive, esse é o momento de você chegar e falar, ei, não pode. Na verdade, a gente nem sabia que tinha essa opção aqui, a gente vai cortar, né? Me passa aí quanto que você gastou, esse mês a gente vai, né? Ou deixa, mas também tenha essa questão, essa preocupação, tá? Então aqui, gente, os treinamentos são todos técnicos, né, que eu dou no YouTube, na minha plataforma de treinamento EAD, aulas abertas ou fechadas, mas essa vivência eu costumo passar porque vivência, é trincheira, é dia a dia. Eu preciso passar realmente o que acontece no dia a dia, tá? Então, não tá nem um pouco confortável, você vai em todas essas aplicações aqui, tá? De cabo a rabo e dá um não permitir, que aí o usuário não pode comprar software, solução corporativa da empresa no Microsoft 365, assinatura, com o cartão de crédito dele. Tem que ser a empresa no perfil de pagamento empresarial que faz a compra e a atribuição, que é o natural, é o convencional, tá bom? Muito bem, batemos então aí todas as opções necessárias de configurações da organização, tá? Isso aqui vai virar um módulo, na verdade, que é tanta ferramenta, olha aqui, ó. Esse vai virar um módulo com todas essas aulas, porque ó, só a parte de serviços, já dando um spoiler para vocês. Depois vai ter um módulo de configurações da organização para segurança e privacidade, porque é uma porrada de ferramenta. E depois um último módulo de configurações da organização, perfil da organização, que também tem pano para manga aqui, e eu quero que vocês tenham aulas completas. Se for para fazer pincelada básica, eu não faço. Tá? Então os meus treinamentos, minhas aulas, principalmente esses que vão para um treinamento completo, como esse que inclusive é para certificação, preparatório para certificação, é aula exaustiva. É 1, 2 horas, quiçá 2 horas e meia, 3, tá? Assiste com calma, dá pause, marca, depois volta, mas eu prefiro abordar tudo que tem para ser abordado para ficar completo aí, tá certo? E você vai fazendo suas anotações, você vai fazendo seus resumos, suas sumarizações aí, ok? Muito obrigado por ter assistido a mais essa aula e até a próxima aula.